paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre as nossas tribulações, as nossas lutas, né? E mês passado a gente estudou sobre Daniel, esse mês a gente está estudando sobre Moisés. E assim, eu vejo uma coisa em comum nos dois, né? Eu vejo que os dois abriram mão da vida que viviam, talvez do que tenha sido oferecido para eles de melhor, para poder obedecer e fazer a vontade do Senhor. Não é fácil a gente abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que nos dá prazer, daquilo que alimenta a nossa carne, para poder fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes essas escolhas nossas nos faz passar por lutas, né? Mas essas lutas não quer dizer que vem para nos atribular, para nos fazer ficar tristes, nos entristecer. Eu creio que essas lutas vêm para fazer de nós mais fortes, para fazer com que a gente tenha experiência com o Senhor, intimidade com o Senhor, para que lá na frente o Senhor venha nos usar naquilo onde Ele trabalhou na nossa vida. E eu vejo assim, falando um pouco de Daniel, um pouco de Moisés, sobre o que eu tenho falado, que eu vejo algo em comum, é que Daniel, ele, quando foi levado para a Babilônia, ele poderia ter aproveitado uma vida de mais regalias, né? Ele resolveu não participar do banquete do rei, não comer das iguarias do rei, para não se contaminar. Ele obedeceu, embora ele fosse totalmente fiel ao Senhor, embora ele fosse totalmente submisso ao Senhor, ele ainda assim foi levado à cova dos leões, e num momento desse ele poderia ter desistido, ele poderia ter blasfemado, ele poderia ter falado: poxa, eu sou tão fiel ao Senhor, e por que o Senhor me deixou chegar até onde eu cheguei? Mas não, ele continuou firme, ele continuou obediente, ele continuou confiante, a fé dele não fraquejou. Ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia, independente do que pudesse acontecer, independente da situação que ele estava vivendo. Ele sabia que se o Senhor quisesse, ele poderia livrar, assim como livrou. Então, foi um posicionamento dele, que ele sempre teve, desde o começo. Desde que ele foi levado à Babilônia, que ele era moço, era novinho, um menino, ele tomou a decisão de obedecer ao Senhor, de ser fiel ao Senhor. E ele, até o final da vida dele, ele foi fiel ao Senhor e não voltou atrás, né? E eu vejo Moisés também, que foi criado no palácio, foi criado como um nobre, foi com tudo de bom. E teve o ensinamento da mãe dele, né? De quem era Deus. Ele sabia quem era o Deus do povo dele. E ele abriu mão de tudo que ele estava vivendo ali. Ele abriu mão daquele luxo do palácio, para poder obedecer ao Senhor também, para poder fazer aquilo que estava proposto para ele, que Deus tinha como propósito para a vida dele, que foi conduzir o povo, tirar o povo do Egito, conduzir pelo deserto. E quanta luta Moisés passou ali naquele lugar, quanta luta, mas ele conseguiu conduzir o povo. Ele passou pelo deserto com o povo e o povo entrou na terra prometida. Então eu creio que em tudo Deus tem um propósito, em tudo o Senhor nos usa. Então, mesmo através da luta, mesmo através da dificuldade, nós temos que entender que o Senhor está em tudo, que o Senhor tem conduzido cada etapa da nossa vida. Eu gostaria de estar lendo em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, nós vivemos batalhas, nós passamos por lutas, mas aqui na palavra do Senhor, Paulo diz para nós nos alegrarmos na esperança. Alegrar na esperança é saber que enquanto você está passando por essa tribulação, é o Senhor trabalhando na sua vida, é o Senhor te moldando, é o Senhor te trazendo mais intimidade com Ele, fazendo com que você tenha mais intimidade com Ele, é o Senhor te trazendo firmeza espiritual, é o Senhor trabalhando no seu interior, no seu coração, e que isso deveria e deve ser motivo de alegria para nós, para mim e para você.
esse trabalhar, esse agir de Deus, porque através da tribulação, através da luta, né, o Senhor cumpre o propósito dele através da nossa vida, nos usa para outras vidas, nos molda, nos capacita, passa a ter um relacionamento mais íntimo conosco, faz de nós cristãos mais fiéis ao Senhor, porque quando nós passamos pela luta, nós vemos o poder de Deus, nós vencemos e chegamos onde Deus quer. Né? Nós vemos o agir de Deus e isso nos faz ficar mais firmes com o Senhor, né? Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, se nós formos pacientes, se nós esperarmos o agir de Deus, se nós tivermos paciência para entender e ir observando tudo que Deus faz durante aquela tribulação, o nosso crescimento, tudo aquilo que o Senhor tem feito, então nós vamos chegar onde o Senhor quer e nós vamos alcançar a vitória, nós vamos estar onde Deus quer, e isso move o coração de Deus para que Ele venha nos abençoar, nos dar vitória, da maneira dele, do modo dele, de acordo com a vontade dele. Então, nós temos que nos alegrar, ser pacientes e perseverar na oração, continuar firme no propósito de oração, buscando ao Senhor e sempre falando tudo para Ele, contando tudo para Ele em oração, nossas aflições, nossas angústias, porque através disso Ele vai trabalhando no nosso coração e vai fazendo de nós pessoas mais fortes, né? Quando a gente se sente impotente, é que o Senhor age, né? Nós só precisamos enxergar o milagre, mesmo que fisicamente a gente não enxergue nada lá na frente, mas nós precisamos enxergar espiritualmente, com os olhos espirituais, aquilo que o Senhor tem para nós. Assim, porque o Senhor tem para nós coisas incríveis, coisas grandes, assim como eu falei de Daniel, assim como eu falei de Moisés, assim como Deus fez através de Gideão, que com um exército pequenininho ele venceu uma batalha grande. Então o Senhor, de coisas pequenas, Ele faz coisas grandes, assim como Jesus venceu lá na cruz do Calvário para nos salvar. Ele era Deus, Ele se fez homem, Ele se submeteu a coisas horríveis, né, por nós. Ele sabia que isso traria sofrimento para Ele, mas foi uma escolha dele passar por essa tribulação para que hoje nós pudéssemos entender quem é Deus, para que hoje nós pudéssemos ter perdão, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, ter uma esperança de um céu, ter uma esperança de uma vida com Deus. E isso é o que nós temos que entender, colocar dentro do nosso coração, que apesar das lutas, das tribulações, que mesmo com toda a angústia que às vezes vem, tristeza, porque são momentos que nós temos, e nós somos humanos, apesar de tudo isso, nós temos que estar buscando ao Senhor em oração, para que Ele nos fortaleça, para que a gente consiga vencer e chegar onde Ele quer, para que a gente possa alcançar a vitória. Amém? Eu gostaria de estar lendo em Coríntios também, Coríntios 5:7, 2 Coríntios 5:7, que fala, porque andamos por fé e não por vista. Então é assim que nós temos que enxergar as batalhas, né? Não tentar enxergar o que Deus está fazendo ou o que vai acontecer lá na frente, mas entender que o melhor está por vir e que o Senhor, Ele faz, do nada Ele faz tudo. Não precisa de nada, Ele não precisa de material, Ele não precisa de nada nosso, nada físico, nada para poder tornar o que não existe, trazer à existência. Ele não precisa, para trazer algo à existência, Ele não precisa de nada. Basta uma palavra dEle e basta a nossa fidelidade. Eu creio que através da nossa fé, da nossa fidelidade, da nossa confiança no Senhor, nós alcançamos a vitória. Através da nossa ação, nós causamos a reação do Senhor em relação à nossa vida, às nossas batalhas. Se nós tivermos uma vida de oração, se nós colocarmos a nossa fé firme nele, se nós tivermos confiança, se nós não duvidarmos do poder do Senhor, se nós entendermos que Ele é o mesmo hoje, o mesmo que Ele era na época de Moisés, se nós entendermos que continua sendo o mesmo Deus, eu entendo que o Senhor
age em nosso favor, que o Senhor faz coisas maravilhosas na nossa vida, ainda que não seja da maneira que a gente quer, ainda que não seja da nossa maneira. Eu entendo que o Senhor tem o melhor para nós. Nós precisamos nos despir de nós mesmos, deixarmos de lado os nossos argumentos, todas as nossas queixas, né? A não ser que as nossas queixas sejam para ser colocadas aos pés do Senhor, né? Mas que a gente pare de murmurar, para que a gente pare de reclamar, né? E que a gente possa entender que Ele pode tudo, que Ele não mudou. Vamos descansar o nosso coração, vamos entregar tudo a Ele. Eu tenho certeza, eu preciso disso também. Eu tenho certeza que através disso Ele vai transformar, vai restaurar, vai renovar a nossa vida. Ele vai ressuscitar os nossos sonhos, Ele vai ressuscitar os nossos projetos, Ele vai fazer algo grandioso na nossa vida. Ele vai restaurar a nossa vida espiritual, principalmente. Que o Senhor possa estar falando melhor ao coração de cada um de vocês. E eu creio que o Senhor tem o melhor para nós. Que Deus fique com vocês, a paz do Senhor.